Nós temos um aviso dado pelo apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 16 e 17. Lá nós lemos o seguinte, eu vou ler na Nova Tradução, na linguagem de hoje, eu peço que você também abra a sua Bíblia nesse texto, 2 Pedro, indo bem para o fim da Bíblia, capítulo 3, versículos 16 e 17. E lá diz assim: E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, e ele está falando sobre o apóstolo Paulo, como pode ser visto no versículo 15, nas cartas dele, há algumas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis, e aqui ele vai usar na Nova Tradução, na linguagem de hoje, a palavra ignorantes, e os fracos na fé, explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas, e assim eles causam a própria destruição. Depois de avisar que acontece deturpações, acontece interpretações erradas, explicações erradas de textos bíblicos, Pedro então vai advertir, versículo 17, mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Pedro está falando, como já mencionado, daquilo que o apóstolo Paulo escreveu, como pode ser constatado no versículo 15. Grande parte do Novo Testamento são escritos do apóstolo Paulo. 13 dos 27 livros do Novo Testamento foram escritos por ele. Nas cartas dele, Pedro disse, há algumas coisas difíceis de entender que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada. Explicar de maneira errada significa mudar o sentido, corromper ou distorcer. E Pedro ainda vai acrescentar, como também o fazem com as demais escrituras, com as outras partes das escrituras sagradas. E assim eles causam a sua própria destruição. Além dos escritos de Paulo, outros textos das escrituras sagradas também serão distorcidos, também terão seus sentidos mudados por pessoas de atitudes erradas. Aí, no início do versículo 17, Pedro diz, mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, sabendo que pessoas irão mudar o sentido da palavra de Deus, não é algo que acontece apenas em nossos dias. Pedro estava falando para cristãos do primeiro século da era cristã, e naquela época já aconteciam as mudanças no sentido, as distorções da palavra da verdade. Aí Pedro completa no versículo 17, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem de sua posição segura. Tomem cuidado, essa é a advertência. Tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais. Imorais é uma palavra que significa aqueles que não obedecem às leis divinas para satisfazerem seus próprios desejos. Sim, há textos difíceis de entender na Bíblia, mas não é necessário mudar o sentido ou distorcer estes textos. Qual é a solução para que não aconteçam essas distorções, essas interpretações e explicações erradas de textos bíblicos? A solução é uma só: estudar a palavra de Deus cuidadosamente, cautelosamente, de uma maneira prudente, de uma maneira sensata. Existem muitos hoje, como já havia no primeiro século, que se apresentam como pregadores ou professores da Bíblia, mas que, quando ensinam, dão explicações erradas e torcem as Escrituras Sagradas. O que fazer para não ser levado pelos erros destas pessoas? Lá, nesse texto de 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 17, segunda parte do versículo 17, foi dito, guardem-se ou tomem cuidado. E o principal desses cuidados diz respeito à forma como você lê e estuda a sua Bíblia. Algo importante a ser feito é você mesmo verificar na sua Bíblia se o que está sendo dito e ensinado, ou na sua igreja, ou onde quer que seja, realmente está na Bíblia. Os cristãos de Bereia fizeram isso. Eles ouviram a pregação,
vinda direto dos apóstolos. E o livro de Atos diz que eles fizeram o seguinte: dá uma olhada aí em Atos capítulo 17 comigo, versículos 11 e 12. Estou lendo na Nova Versão Internacional, Atos 17, versículos 11 e 12. E lá está escrito assim: as pessoas dali eram mais educadas do que as de Tessalônica e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo a verdade. Vamos ficar só com o versículo 11, é suficiente. Lá, aqui está sendo dito que as pessoas de Bereia eram mais bem educadas. A Almeida Revista Atualizada vai dizer que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Mais nobres. E lá na Almeida Revista Atualizada continua: porque receberam a mensagem com grande interesse. Na Nova Tradução na Linguagem de Hoje diz que ouviam a mensagem com muito interesse e todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo a verdade. Mais nobres ou mais bem educados significa que eles eram de mente nobre, honrosa, elevada, excelente, apreciável, sublime. Ou seja, foram elogiados por tal atitude de não apenas ouvir, mas dedicadamente estudar as Escrituras a fim de saber se o que o apóstolo Paulo dizia era mesmo a verdade. Assim como eles, e talvez com mais empenho em função da presença de muitos ensinos diferentes, opostos, contrários, contraditórios, no mundo evangélico de hoje, nós também precisamos estudar as Escrituras para saber se o que dizem os modernos professores e pregadores da Bíblia é mesmo a verdade. Inclusive, eu faço esse apelo para que durante estas aulas, neste curso Deixe a Bíblia Falar, você esteja com a sua Bíblia aberta e verifique se o que está sendo ensinado é mesmo a verdade da Bíblia. Infelizmente, há muitos atualmente que não leem a sua Bíblia. Nós já mencionamos isso em nossa primeira aula, que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, mas não é o livro mais lido do mundo, infelizmente. E há muitos que aceitam o que é dito sem verificar se aquilo que está sendo dito ou ensinado está de fato na Bíblia. Note que o apóstolo Paulo e seus companheiros não acharam que aquele modo de agir havia sido uma falta de respeito, ou seja, conferir na palavra, verificar, examinar para ver se as coisas eram de fato assim. Eles não se sentiram ofendidos quando o povo verificava o que eles estavam falando. Pelo contrário, eles elogiaram aquela atitude. Aquele modo de agir foi considerado como nobreza. É de se estranhar quando o ministro evangélico não aprova que se confirme na Bíblia aquilo que ele ensina. Por que não confirmar, não conferir, não verificar na Bíblia? É de se estranhar. Outro texto que eu quero ler com você é 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. E lá vai dizer assim, 2 Timóteo 2, 15. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Ensina corretamente a verdade do Evangelho. A NVI vai dizer, maneja corretamente a palavra de Deus, ou usa corretamente a palavra de Deus. A Bíblia, nós vimos isso na lição anterior, é comparada a uma espada afiada que corta dos dois lados, ou possui duas lâminas, de acordo com Hebreus capítulo 4, versículo 12. O que aconteceria se uma criança bem pequena pudesse brincar, né? Pegar e brincar
com uma faca afiada, o que aconteceria? Você sabe, poderia se cortar, um acidente poderia acontecer. Se não manejarmos bem a espada, se não a ensinarmos corretamente, se não ensinarmos a verdade do Evangelho corretamente, causaremos danos sérios a nós e a outros. Causaremos prejuízos às almas, às vidas. Por isso o apóstolo Paulo instruiu e encorajou o jovem Timóteo a manejar corretamente a palavra da verdade. É bom ter uma Bíblia. É essencial ler a Bíblia. Mas, ainda mais importante, é saber usar bem a Bíblia. Por que seria mais importante manejar ou saber usar bem a Bíblia? Que necessidade há deste uso apropriado, desse manejo correto, certo da Bíblia? Lembre que, no que se refere ao tempo, há uma distância mínima de 2000 anos entre nossos dias e a ocasião em que a Bíblia foi concluída. Hoje, vivemos em circunstâncias históricas e culturais diferentes das épocas bíblicas. E nós precisamos atentar para isso em nossa leitura da Bíblia. Um outro fato que faz com que esse manejo apropriado, correto, esse uso certo da Bíblia seja tão necessário, é que a Bíblia foi escrita originalmente nos idiomas hebraico, aramaico e grego. Às vezes, o significado de uma palavra na Bíblia, no idioma original, é tão rico, mas em nosso idioma perde um pouco dessa riqueza. Você pode ler e entender a Bíblia em seu próprio idioma. Não, com certeza não há impedimento algum ou empecilho algum de que você leia e entenda a Bíblia em seu próprio idioma. Mas às vezes é bom enriquecer o sentido da palavra se tivermos possibilidade de ter acesso aos idiomas originais. Por isso que são necessários certos cuidados quando estivermos estudando um texto bíblico com o objetivo de determinar seu significado ou sentido para os dias de hoje. Sempre deve ser feita uma pesquisa para se descobrir qual o sentido dessa passagem, desse versículo, desse texto bíblico, qual o significado original, tá? O significado original, ou seja, o que ele significou na ocasião em que ele foi escrito e para a pessoa a quem foi dirigido esse texto. Um texto bíblico não pode significar para nós hoje algo que não significou para eles.